E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Alice e hoje o palpite da quarta rodada do Brasileirão segue com a gente. É isso aí, já sabe, né? Deixa o like que ajuda demais. Se não for inscrito, acabou de chegar, aproveita, dá essa moral aí, se inscreve e deixa os palpites de vocês, né? É isso aí. Segue a gente lá no Instagram também, dá aquela moral e é isso aí, editor. Solta a vinheta. Galera, antes de começar aquele recado tradicional, não estamos aqui para dar dicas de aposta. A gente traz uma resenha com estatísticas, vocês tentam acertar por aí também e é isso. E é isso, falando nisso, na rodada passada o Felipe cravou um jogo apenas, então não teve mitada, foi uma rodada bem difícil. Que merda, hein? Pra galera também, né? Pelo que a DM passou, ninguém cravou 3 ou mais pra casa, ninguém mandou mensagem. Então vamos esquecer a rodada passada e vamos para essa agora sem mais delongas. Felipe, Vamos lá. fala pra gente aí, Ceará e Vasco. Vou de Ceará 2-1 no Vasco. O Ceará só tem uma vitória nos últimos 5 jogos. Nos últimos 4 jogos aí, cada partida teve pelo menos 2 gols, então são jogos movimentados. No Brasileirão tá aí com uma vitória, um empate e uma derrota, né? O ponto positivo é que essa única vitória no Brasileirão foi jogando em casa. O Vasco vem de 2 boas vitórias aí seguidas, só uma derrota nos últimos 5 jogos. No Brasileirão, 2 vitórias e uma derrota. E por outro lado, essa única derrota que teve foi como visitante. Tentando juntar esses dois lados, apesar do bom momento do Vasco, eu vou de Ceará 2-1. Show com você, literalmente 2-1. Mesmo pensamento, o Vasco está num momento bom, mas fora de casa é outra história. Há tempos que o Vasco fora de casa brasileiro não consegue pontuar muito bem. E o Ceará, né, jogando em casa é muito forte, então vou de 2-1 Ceará também. Botafogo e São Paulo. Vou de Botafogo 2-0, né, um pouco desconfiado, mas vou aí de 2-0. O Botafogo nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Ainda não conseguiu embalar, né? No Brasileirão, uma vitória, um empate e uma derrota, né? Lembrando aí o que a gente falou do Ceará. Nos 3 jogos aí que teve no Brasileirão, só um time marcou gols, dificilmente gols para os dois lados. O São Paulo vem de 5 jogos sem saber o que é perder, porém, desses 5 jogos aí que não sabe o que é perder, foram 4 empates, empata demais. No Brasileirão, 3 jogos, 3 empates, sendo 2 desses empates por 0-0. Tá difícil até de conseguir fazer gols. Vou de Botafogo 2-0. Show de bola, mano. Ou empate, uma vitória de alguém, né? Uhum. Normal. Não tem outra opção, né? Esquece, você entendeu o que eu falei. Vamos lá, vou de Botafogo 1-0, vou um pouco mais, aí com desconfiança do que o Felipe ainda, mas o fator casa do Botafogo pesou, né, para esse placar. E o São Paulo, né, aquela história que só queria empatar no momento, então fora de casa, não sei se vai vir agora a vitória no fora de casa. Futebol tudo pode acontecer, mas vou de Botafogo 1-0. Mirassol e Grêmio. 1-1, Alisson. Mirassol 10 jogos sem vitória. No Brasileirão aí, uma derrota, 2 empates. 3 jogos no Brasileirão, diferente do que a gente falou lá do São Paulo, se eu não me engano. Os 3 jogos aí com gols para os dois lados. Então pelo menos vai ser um golzinho, mas o resultado tá difícil. O Grêmio nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 derrotas. Já o time que não gosta de empatar. Né? Nos últimos 3 jogos só um time marcou gols, diferente do seu rival. E veio de uma derrota jogando em casa muito mal, né, contra o Flamengo na última rodada. Vou de 1-1, porque não consegui decidir um lado, porque a fase dos dois times não é muito boa. Vamos lá, então eu vou de Grêmio 2-1, mesmo fora de casa, um placar um pouco diferente aqui. Realmente o Mirassol não vem uma boa fase, mas ele não vem com esses empates todos aí. E o Grêmio deixou escapar aí, perdeu realmente o jogo em casa para o Flamengo, jogou muito mal. Mas acredito que a fase do Mirassol é tão ruim que mesmo em casa, mesmo fora de casa, o Grêmio pode sobressair. Então aquele placar que eu quis sair um pouquinho do 1-1, que à vontade vai colocar 1-1 nesse jogo. Mas vou de 2-1 Grêmio, vamos ver o que vai dar. Sport e Bragantino. Vamos lá, 1-1 também nesse jogo. O Sport 2 derrotas seguidas no Brasileirão, 1 empate e 2 derrotas. Fez 2 gols e sofreu 5 gols nesses 3 jogos, então começo do Brasileirão muito mal. Bragantino no Brasileirão, 1 empate, 1 derrota e 1 vitória. Essa vitória foi no último jogo contra o Botafogo, que pode trazer um ânimo aí para a equipe que também não tinha começado bem o campeonato. E 4 dos últimos 5 jogos do Bragantino, como sempre, né? A gente já está acostumado com isso, gols para os dois lados. Vou de 1-1. Vou de 1-1 também nesse jogo. O Sport não vive um bom momento, mas tem sua casa, né, como ponto a favor. O Bragantino venceu muito bem, o Botafogo deu muita moral, mas lembrando que foi em casa, né, no jogo. Então agora o jogo fora de casa, o Bragantino tende a diminuir seu desempenho, então por isso vou de 1-1. Corinthians e Fluminense. Cara, esse eu vou de Fluminense 1-0, finalmente indo aí pro lado visitante, né? O Corinthians parecia bem animado ali com o final de Paulistão, vencendo um grande rival, mas, né, agora já são aí só uma vitória nos últimos 6 jogos,
vem de derrota contra esse mesmo rival, né, Palmeiras, jogando muito mal, poderia ter sido muito pior, o 2-0. E no Brasileirão, a única vitória que tem foi como mandante, que é um grande ponto positivo entre esse jogo, de estatística, né, claro. O Fluminense vem de 4 vitórias seguidas, completamente oposto aí do lado do Corinthians. Só um gol sofrido e 9 gols feitos nessas 4 vitórias. Porém, 3 dessas 4 foram como mandante, né? Só uma fora. No Brasileirão, a única derrota que teve foi justamente jogando fora de casa. Então, se for levar em conta o fator fora, o fator casa, muda. Mas eu vou pelo momento, eu vou de Fluminense 1-0. Show de bola, irmão. Então eu vou pelo fator casa, fator fora, eu vou de Corinthians 2-1. Realmente a fase de hoje não é muito boa no momento. Tem toda a situação desses jogos aí, essa pressão, né, que no Corinthians é grande também, de querer, ainda mais jogar em casa, ter que vencer a partida. E o Fluminense faz muito gol com o Renato Gaúcho, né? Aquela questão como demite o técnico, traz outro, dá super certo. Mas jogar na casa do Corinthians é muito difícil, então por isso eu vou de Corinthians 2-1, porque uma hora vai ter que vencer para poder virar essa chave ainda. Inter e Palmeiras. Cara, isso eu vou de 2-2. Internacional 17 jogos sem saber o que é perder. Porém, nos últimos 6 jogos aí foram 3 empates. Então, apesar de muitos jogos sem perder, mas a sequência atual tem muitos empates, não são, né, vitórias embaladas. No Brasileirão, uma vitória e 2 empates. Essa vitória foi com o mandante, então o fator casa aproveitou bem. Palmeiras, desde o vice lá do Paulistão, que a gente acabou de relembrar do Corinthians, né, de lá pra frente tudo fluiu. 5 jogos sem derrota, com 4 vitórias seguidas, líder do Brasileirão, empatado com o Flamengo. Só um gol sofrido nos últimos 3 jogos, então a fase é muito boa. Vou de 2-2, vai ser um jogaço, na minha opinião, e não escolhi um lado não. Show. Eu escolhi poucos gols, né? Vamos ver o que vai dar. Eu vou de Inter 1-0, mano, realmente. A fase do Inter é muito boa, mas nos últimos jogos ele tá deixando a desejar, com bastante empate. Esse Brasileirão é muito ruim. É melhor você perder um e ganhar um do que empatar 2 jogos seguidos, né? Então essa conta é diferente. Já o Palmeiras muito bem aí, já começou nessa arrancada aí pela liderança do brasileiro, como foi nas últimas temporadas. Mas eu acredito que nesse jogo aí o Inter vai sair bem, ainda mais pelo fator casa, que pesou demais na minha decisão. 1-0, jogo difícil. Flamengo e Juventude. Esse eu vou de Flamengo 3-0, cara. Esse eu já estou confiando um pouco mais aí no mandante, né, que fez uma última boa partida. Tinha perdido uma longa invencibilidade na Libertadores, jogando mal. Poderia ter se abalado, mas, né, já deu a volta por cima aí logo na partida seguinte, nessa última contra o Grêmio. Tá aí liderando o Brasileirão junto com o Palmeiras. No Brasileirão, 2 vitórias e um empate. O único ponto negativo para trazer é que não venceu os últimos 2 jogos como mandante, por incrível que pareça, né? O Juventude no Brasileirão tem 2 vitórias e 1 derrota. Não faz um começo ruim de Brasileirão, mas essas 2 vitórias foram jogando em casa, que normalmente é muito forte. A única derrota aí foi como visitante, vem de 3 derrotas seguidas jogando fora, aí claro, incluindo o Brasileirão e outros campeonatos. E nessas 3 derrotas fora só fez 1 gol. Então mostra a diferença do Juventude jogando fora, né? Eu vou de Flamengo 3-0. É isso, o gabarito é esse, eu vou de Flamengo 2-0, né, pelo fator casa. Apesar do Flamengo, né, tá jogando melhor fora de casa do que em casa, quem diria. E o Juventude realmente em casa é muito forte, mas fora de casa parece que o time abre mão ali, parece que não acredita na vitória e sempre deixa escapar ou perde. Enfim, vou de Flamengo 2-0 pelo fator casa. Santos e Atlético Mineiro. Vamos lá, Alisson. Mais uma vez eu com os placares doidos aí, vou de 0-0. Teve um 0-0 aí que eu cravei. São Paulo, mas também São Paulo não faz gol, né? Mas vamos lá, eu vou de 0-0, cara. Esse talvez seja mais difícil do que o do São Paulo, mas intuição, né? Santos aí 3 jogos sem vencer, o último aí até com o Neymar, não mudou. No Brasileirão, 2 derrotas e um empate. O ponto positivo para trazer para esse jogo é que em casa vem de 6 jogos sem perder, claro, incluindo aí o final de Paulistão, né? Sim. O Atlético vem de 4 jogos sem derrotas, porém 3 deles foram empates, né? 3 desses últimos 4 jogos não sofreu gols, então pelo menos a defesa vem bem. E ainda segue sem vencer no Brasileirão com 2 empates jogando em casa e uma derrota fora. Vou de 0-0 nesse jogo, cara. Show, mano. Eu vou quase igual você, vou 1-1 nesse jogo, só coloquei gols ali para ambos marcando. Realmente o Santos não vive um bom momento, mas como você falou, o fator casa é só a esperança nesse Campeonato Brasileiro, assim como foi, né, na sua história aí, em casa sempre foi muito forte. E o Atlético está deixando escapar alguns jogos em casa, então esse jogo fora de casa, acredito que o empate seria até bom para o time, né, pela questão fora de casa, mas não estou muito confiante no Galo também fora de casa não, então por isso, 1-1. Vitória e Fortaleza. Vou de Fortaleza 2-1, finalmente mais um joguinho aí pro visitante, né? Vitória, 7 jogos sem vitória, né? Que é até
complexo, né? Ter esse nome aí e não conseguir vencer. 2 empates seguidos. No Brasileirão, 2 derrotas e um empate. E esses 3 jogos do Brasileirão sofrendo 2 gols em cada partida. Então a defesa vem mal. Fortaleza, 3 jogos sem saber o que é vencer também, com 2 empates seguidos. Só fez 1 gol nesses últimos 3 jogos. O ataque também não vem bem. Diferente do que a gente vinha, né, acompanhando aí de outras temporadas. E no Brasileirão, 1 vitória e 2 empates, pelo menos ainda segue sem perder, mas vem a 5 jogos sem vencer como visitante, somando aí as competições. Apesar disso, né, eu vou de Fortaleza 2-1, achando que o Fortaleza tem um time bem melhor para vencer. Show de bola, eu vou totalmente ao contrário de você, mas vai ser empate, não. Dá 0-0 ainda. É isso. Mas vamos lá, vou de vitória 2-1 nesse jogo. A fase dos times realmente é muito ruim, você não tem como escolher por fase de time. Mas o único fator que me fez acreditar talvez na vitória do Vitória é o Vitória jogando em casa, né? A gente sabe que no Brasileirão o time vai ter que vencer em algum momento, vai ter que pontuar, vai ter que dar uma virada de chave, em algum momento os times melhoram, enfim. Então eu acredito que esse jogo o Vitória possa aproveitar para tua casa e aproveitar o seu adversário, não está na fase muito boa, e ainda mais jogando fora de casa, né? Então Vitória 2-1 na minha opinião. Cruzeiro e Bahia para fechar. Para fechar, então vamos aí de 1-1, né? Resultado que a gente mais falou aí nessa rodada, vamos de 1-1. Cruzeiro aí, últimos 4 jogos, 3 derrotas e um empate. Só fez 2 gols nesses últimos 4 jogos, impressionante, né? Com um ataque daquele. Sim. Só 2 gols nos últimos 4 jogos. No Brasileirão, 1 vitória, 1 derrota e um empate. Essa única vitória, para animar, foi jogando em casa. O Bahia vem de 12 jogos sem perder, uma boa sequência, porém dos 12, 6 foram empate. Então, não dá para dizer que é tão animador assim, né? Não perde, mas também não tá tão embalado. Só nos últimos 5 jogos aí foram 4 empates. Né? No Brasileirão, 3 jogos, 3 empates. Todos esses empates com gols para os dois lados. Então eu vou aí de 1-1. Não tem como ir longe disso, né? Então eu vou de 1-1 nesse jogo também. Não dá para confiar no Cruzeiro, apesar do fator casa, que sempre foi muito bom o Cruzeiro esse ano. Não está ajudando muito. O Bahia também, meio que essa onda de empate também, não foi muito bem na Libertadores, mas no Brasileirão, né, não deixa de empatar. Então 1-1 nesse jogo para fechar e vai dar bom. Tem que dar nos 4 placar iguais, não sei se a gente vai cravar junto. Se não sair a mitada daqui, mas vai sair aí dos inscritos, né? Com certeza. É isso aí, galera. Então deixe seus palpites se você esqueceu. Se cravar 3 ou mais, avisa o Instagram lá, no ADM lá. E é isso, tamo junto, boa sorte. Valeu!